E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer aqui agora, dar prosseguimento à nossa aula número 5, vamos falar sobre listas, tá ok? Não existe AutoLisp sem variável, assim como não existe AutoLisp sem lista, tá ok? Lá no comecinho, acho que na primeira aula de apresentação, eu falei que o AutoLisp foi escolhido, o Lisp na verdade foi escolhido para ser a linguagem de programação do AutoCAD por causa da sua grande força aí para manipular listas, tá ok? Então hoje a aula não é sobre criação de listas, mas entender o que é uma lista, entender para que ela serve, tá ok? Aqui vocês vão ver num ambiente um pouco diferente, tá? Esse aqui é o Visual Lisp do CAD, onde nós vamos no futuro aí começar a escrever os nossos programas. Mas eu não vou entrar em detalhes agora não, tá? Só estou usando ele porque vai ficar mais fácil de demonstrar para vocês as listas e as sublistas, tá ok? Então, o que é uma lista? Uma lista é onde a gente pode agrupar diversos tipos de dados diferentes. Eu posso agrupar em uma lista um número, um texto, eu posso agrupar uma outra lista, eu posso agrupar N tipo de coisas diferentes, tá? Por enquanto a gente conhece muito poucos tipos de dados, tá? Mas uma lista pode agrupar qualquer tipo de dado que exista no CAD, tá ok? Então aqui eu tenho uma lista inicial com 5 elementos dentro dela. Uma lista ela é sempre cercada por parênteses, tá ok? Diferente da string que é sempre cercada por aspas duplas, tá ok? Então aqui eu tenho uma lista com 5 elementos e são 5 elementos numéricos indo do 1 ao 5, tá ok? Isso aqui é uma lista bem simplesinha. Vamos ver um outro exemplo de lista simples? Eu tenho agora uma outra lista aqui que contém 3 elementos que são 3 caracteres, a letra A, B e C, tá ok? Também é uma lista simples. Ela mostra que na primeira lista a gente viu uma lista com valores numéricos inteiros e agora uma lista com strings, tá ok? Com textos. Mas isso não quer dizer que eu sou obrigado a fazer isso de maneira separada. Vamos ver um terceiro exemplo aqui. Nós vamos ver que nós temos uma lista, tá ok? Com 9 elementos. A letra A, o número 1, 2, 3, a letra B, 4, 5 e 6, a letra C. A gente contar aqui, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos dentro dessa lista, tá ok? Vamos ver uma outra lista, tá ok? Essa lista aqui. Essa lista, ela contém 2 elementos. 2? Não são 6? Não. Apenas 2 elementos. Se a gente olhar aqui, nós temos um elemento, que é esse aqui, uma lista contendo os caracteres A, B e C, e temos uma outra lista contendo D, E e F. Então eu tenho uma lista com outras listas dentro, tá ok? Se eu quiser, eu posso ter número, texto, lista, não importa, eu posso variar isso da maneira que eu quiser, tá ok? Como que eu reconheço as listas? Ela tem que estar cercada por parênteses, tá ok? Então aqui eu tenho uma lista, outra lista e a lista principal que contém esses 2 elementos, tá ok? Lá no blog, quem antes de ver o vídeo foi lá no blog e deu uma lida, quem não leu ainda, o link está aqui embaixo, pode dar uma entrada aí no blog e ler essa aula sobre listas, eu acho bacana lá, tá? Vai perceber que eu propus um exercício, não um exercício, eu propus uma tarefa para a gente criar uma lista e discutir o porquê que aquela lista foi criada daquela forma, tá ok? Então o que eu propus? Criar uma lista que contenha o nome, a idade, o peso e a altura de uma pessoa, tá ok? Para essa lista não ficar muito grande, a gente ia criar ela apenas com 3 itens lá dentro, tá ok? Então, eu parti da seguinte ideia. Primeiro, se eu criasse uma lista com todos os dados jogados lá dentro da maneira que eu quisesse, tá? Então, isso gerou essa lista aqui, ó. Essa lista foi essa primeira ideia. Eu coloquei ali o Carlos, 30 anos, 1,60 m, 68 kg. Aí tem o André, 22 anos,
cara é um gigante, 2,65, não sei de onde eu tirei esse número, tá ok? E pesa 22 quilos, o cara também é uma vara, né? O Jorge, 44 anos, 1,66 m, 90 quilos, tá ok? Eu vou até corrigir esses números aqui no blog, porque ficou meio estranho, mas tudo bem. Para didática não tem problema. Por que que isso daqui não tá legal? Se eu quiser pegar, por exemplo, a idade que o André tem, eu vou precisar saber exatamente a posição na lista onde está a idade do André, porque tá tudo bagunçado, jogá-lo lá dentro de qualquer maneira. Então eu preciso dar o quê? Uma organizada. A primeira coisa quando você vai montar uma lista é imaginar como vai ser o layout dessa lista, porque isso vai facilitar na manipulação dos dados, tá ok? Vamos ver essa nova lista que eu criei aqui embaixo, ó, já ficou mais organizado, tá ok? O que que eu fiz aqui? Eu agrupei, tá? Agora eu tenho uma lista com o nome Carlos, 30 anos, 1,60 m, 68 kg, a mesma coisa com o André, a mesma coisa com o Jorge. Então agora aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, eu tinha 12 elementos em uma única lista. Agora eu tenho 3 elementos na lista e cada subelemento, cada sublista eu tenho 4 itens, tá ok? Então ficou mais organizado. Se eu, por exemplo, pegar esse primeiro item aqui da lista, eu vou saber que o primeiro nome é o Carlos, a idade, a altura e o peso. Mas o ideal é agrupar ainda mais, tá ok? Quando a gente for começar a trabalhar com looping, com comandos de loopings controlados, for each, por exemplo, a gente vai perceber que essa lista não está legal. Então eu vou colocar um exemplo aqui embaixo do que seria uma lista ideal, tá ok? É essa lista aqui. Ficou difícil, né? Vamos dar uma olhadinha. Eu continuo tendo 4 elementos, ou seja, 3 elementos, 3 listas, ó. Uma lista, 2 listas, 3 listas, tá ok? Sendo que nessa primeira lista, ela contém 2 elementos. 2 elementos? Sim, 2. Uma string Carlos e uma outra lista. E nessa outra lista é que eu contenho os dados do Carlos. 30 anos, 1,60 m, 68 kg. Então, vamos entender a estrutura. Lista principal, primeiro elemento da lista. Dentro desse primeiro elemento, eu tenho os outros 2 elementos. O nome Carlos e uma lista com os dados do Carlos. Tá ok? Isso é um pouco, não é complicado, tá ok? Mas é com treino. Conforme a gente for criando as listas, a gente vai aprender como agrupar elas da melhor maneira possível. Existem N formas. Sérgio, desse jeito aqui, da primeira lista aqui, funcionaria? Que está aqui? Funcionaria. Mas se você precisasse, por exemplo, rodar um looping, essa forma aqui seria a forma ideal, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar uma imagem para vocês que tá lá no blog, tá ok? E ela mostra mais ou menos isso que eu acabei de falar. Nós temos uma lista principal contendo 3 elementos aqui de cores diferentes, ó. Azulzinho eu tenho o Carlos, verde o André e um laranja aqui eu tenho o Jorge. Elemento 1, 2 e 3, cada elemento contendo outros 2 elementos, elemento 1 e elemento 2, tá ok? E dentro dessa lista do elemento 2, eu tenho 3 outros elementos, elemento 1, 2 e 3, tá ok? Essa aula, gente, é para aprender apenas a estrutura de uma lista. Na próxima aula, qual é a ideia? É falar mais um pouquinho sobre isso e aprender como se cria a lista, tá ok? Se ficou alguma dúvida, tenta fazer os exercícios. Ficou alguma dúvida, me manda um e-mail, manda uma mensagem aqui embaixo nos comentários do YouTube, entra no meu Google+, manda e-mail, não tem problema nenhum, a gente vai estar respondendo. A ideia é estar ajudando vocês aí a aprender, tá ok? E isso você só vai aprender se você tentar desenvolver, tá ok? Eu falei de exercício, mas essa aula propriamente não tem exercício, tá? O exercício vai vir só na próxima, quando a gente aprender a criar a lista efetivamente, tá ok?
Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, pessoal.